Bom dia pessoal, que bom estar aqui, bom dia Sabatini, bom dia, que bom poder retornar a esta casa, podermos conversar um pouco, estarmos aqui juntos nesse dia especial, esse sábado, 18 de abril de 2020, isso para mim é uma alegria poder participar deste programa, Diálogo Fraterno. Olha que legal, olha, sinceramente, muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui conversar um pouco a respeito da doutrina espírita. 2 pessoas já estiveram aqui falando. O Cenerelli, o Eduardo, nos trouxe no primeiro bloco a prece, né? Fez aquela prece bonita que todos nós nos tocou, e depois trouxe as informações do surgimento do Espiritismo e o tríplice aspecto da doutrina espírita, né? No segundo, o Daltro nos traz esse momento de reflexão que realmente nos tocou. E agora venho aqui para conversarmos um pouco a respeito deste dia no movimento espírita, porque esse dia é exatamente o dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos. E é sobre isso que iremos conversar um pouco a respeito desta data, do que aconteceu. E eu quero primeiro agradecer à rádio, aos amigos, esta oportunidade. Muito obrigado por estarmos aqui para conversarmos com Santana do Livramento e ao redor. O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, ele vem com uma característica de 501 perguntas. Sabemos que na segunda edição, e é da segunda edição em diante, ela mantém a mesma quantidade de perguntas. Sabemos que a atualização do Livro dos Espíritos se dá para 1019 perguntas. Então, quando ele foi lançado, o Livro dos Espíritos foi lançado com 501 perguntas. O interessante é que ele é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo é a doutrina espírita, o segundo capítulo são as leis morais e o terceiro capítulo são esperanças e consolações. Essas 501 perguntas são divididas nesses 3 capítulos. Ocorre que em 18 de março de 1860, quer dizer, 3 anos depois, quase 3 anos depois, Kardec faz aí o segundo lançamento, né? A segunda edição e já com 1019 perguntas, e aí sim o Livro dos Espíritos é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo a primeira parte é Deus, a segunda parte são os Espíritos, a terceira parte são as leis, e a quarta parte são as consolações e os gozos. Então, é por aí que nós vamos conversar um pouco a respeito da doutrina espírita e deste lançamento maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos entender que neste período nós vamos encontrar no momento que a humanidade passa uma cultura do nada. Por que cultura do nada? Porque Paris é a cidade-luz. Paris é aquela cidade onde converge toda a intelectualidade, onde converge todo aquele monumento da humanidade. A intelectualidade está em Paris. De Paris brota todo o conhecimento, toda a ciência, a moda, enfim, vem de Paris. Paris é a cidade-luz do mundo. E essa cultura que havia de nós imaginarmos que essa filosofia vivida na época de desespero,
em que o nada realmente era a suprema libertação que todos esperavam. Por quê? Porque as pessoas descrentes, vivendo só ciência, a ciência e a religião num conflito imenso. E vamos ver aí algumas coisas que naquela época ainda era presente, a questão da Inquisição, né? Que foi uma das coisas que o credo católico utilizou, que era colocar fogo nas pessoas. Ela tinha nos países onde eram denominados da religião católica, ela assumia o poder de culpar, de julgar e sentenciar aqueles que eram julgados pela igreja, e sentenciavam à morte na fogueira. A Inquisição começa em 1507 com um Torquemada. Esses conflitos são muito presentes nessa época. Então, esta cultura suprema do vazio, do nada, é presente em Paris. E é com esse perfil que a terceira revelação chega, é colocada, é posta. Por que terceira revelação? Bom, primeiro, porque terceira revelação, se nós olharmos a história espiritual da humanidade, nós vamos ver que a primeira revelação veio com Moisés. Moisés traz as leis. 1000 anos depois, o Cristo vem estar conosco e aí a segunda revelação, para nos trazer um ensinamento. Ele não modifica as leis, mas acrescenta. Porém, se nós imaginarmos a época, nós espíritas somos reencarnacionistas. Se nós imaginarmos a época em que havia escravidão, em que nós tínhamos um processo absoluto da lei do mais forte, nós vamos ver que Roma, nesta época, ela é um império em que abocanha toda a relação do Ocidente. Nós vamos ver que tudo está levado para uma violência humana indescritível. E mais, a nossa capacidade intelectual, somos reencarnacionistas, então estou me colocando nesta condição em que todos os espíritos poderiam ter participado desta caminhada junto com Jesus. O que ocorre? Ocorre que Jesus, trazendo o seu ensinamento, ele diz: se te baterem na face direita, ofereça a face esquerda. Perdoe, ame seu inimigo. Mas como que nós, diante de um fato como este, poderíamos, dentro da nossa intelectualidade, dentro da nossa evolução moral, vivendo sobre escravidão, vivendo sobre a tortura psicológica e física por parte de um povo opressor, vivendo por todas essas dificuldades, e iríamos entender quando aquele homem santo, que reconhecíamos, as pessoas reconheciam Jesus como um homem santo, trazia esta máxima dos céus, como a gente iria entender se passávamos ali do lado, sendo chicoteados, sendo maltratados, violentados, passando por todo tipo de agressão física e psicológica? Como poderíamos nós suportar tudo aquilo? E mais, não esqueçamos, num sistema de escravidão, nós não éramos donos nem de nós e nem dos nossos familiares. Imaginemos os nossos filhos em situações de completo abandono, de nós não podermos ajudá-los, cuidar deles, como filhos. Como poderíamos nós entender? Porque vivíamos sem o esclarecimento e sem
a intelectualização para nos guiar, fruto ainda da nossa evolução espiritual, bastante incipiente, bastante inicial. Nós vamos entender ali que tudo aquilo que Jesus falava, que falava por parábolas, nos dava a entender naquele momento, e aquilo deveria ser mais aprofundado. O que ele faz? Jesus anuncia um Consolador. Ele promete enviar um Consolador para esse Consolador esclarecer tudo aquilo que ele falara. Então, ele promete que viria chegar a nós, espíritos imortais, nesta caminhada evolutiva, em que vamos buscar a angelitude através do nosso dia a dia, do nosso avanço moral. Nós vamos encontrar aí, na doutrina espírita, o Consolador prometido. E é isso que em 18 de abril de 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. Kardec, assessorado por 4 médiuns, recebe, a partir de 1855, ele começa a perceber o movimento das mesas girantes, e ele tinha um questionamento muito interessante. Ele diz assim: como que vai haver um fato inteligente numa madeira? Essa era uma referência. Como que vai se ter? Isso não pode ser, coerente. E chega um momento em que ele é convidado por pessoas de boa índole, pessoas nobres no sentido de respeito, e se percebendo estas pessoas que não seriam capazes de embustes, de algum tipo de engano, ele se propõe a participar desta reunião. E chegando nessa reunião, a primeira coisa que ele faz é tentar achar de todas as formas aonde era o truque. Por quê? Porque as mesas girantes, elas não aconteceram apenas para Kardec, elas chegaram na Europa. Chegaram na Europa com todo o movimento, e as pessoas levaram estas mesas girantes, faziam essas mesas girarem nos cafés, nas confeitarias, nos restaurantes, nos teatros, enfim. Mas também havia muita manipulação, havia muita coisa extremamente questionável. E Kardec, o primeiro passo do Kardec, sabendo que era uma reunião de respeito, com pessoas de respeito, ele resolve, tomando a liberdade de ir ver se não haveria ali corda, algum tipo de coisa que pudesse estar criando aquilo. Ele percebe ali que não havia. E o mais interessante é que veio uma comunicação. A primeira comunicação que ele participa é um cesto com um lápis dentro. Chama-se cesta de Bikoff, o nome. Essa cesta de Bikoff era um preceito rudimentar, em que a espiritualidade respondia através da escrita, em que o lápis ficava no meio da cesta, né, ela invertida, e a cesta ia escrevendo. Aí Kardec percebe ali uma coisa muito inteligente, que havia inteligência, sim, e que aquilo deveria ser estudado. Um dos pontos é que Kardec diz assim: mas se é um espírito de algum morto, só aí já vale a pena pararmos, porque mostra que a morte não existe. Porque se Deus é Pai, justo e bom, por que ele permitiria que alguns que morreram pudessem se comunicar e os outros não existissem? Mostra que todos seguem a vida depois da morte. Então, para Kardec, aquilo foi um momento de inspiração que ele precisava aprofundar. Ele foi levado à casa de uma outra senhora, aonde nesta casa conheceu 2 meninas, uma de 11 para 12 anos e uma de 8 para 9 anos. Essas meninas, as irmãs Boudet, elas têm na escrita a forma de... A psicografia tem a forma de comunicação, então era muito mais ágil.
Só que Kardec começa a receber aquelas informações e ele vai para outra casa, a casa da senhorita Jaffé, e lá também ela dando comunicação através da psicografia, e ele começa a fazer o seguinte, ele começa a perceber que ele tinha que ter um método para confrontar o que era a resposta espiritual, né? O que era a resposta da espiritualidade e o que poderia ser um embuste, o que seria do médium. Então, por exemplo, ele chegava para um dos médiuns e assim, me responde a pergunta 39. Se a espiritualidade realmente estava mandando a mensagem, a espiritualidade sabia o que ele estava querendo, qual era a resposta, e a espiritualidade mandava a informação para aquele médium. Só que o Kardec ia na outra sessão e fazia a mesma pergunta para outro médium. E aí em cidades vizinhas, como Nantes, como Lyon, ele também fez a mesma coisa. E quando ele fez o confronto destas palavras, dessas respostas, ele viu que sim, realmente era a espiritualidade falando, porque as respostas, elas colocadas frente a frente, elas eram equivalentes. Então ali ele começou a perceber que a resposta inteligente tinha um sentido maior. E esse método dá para ele a segurança que ele tinha, necessidade para fazer uma coisa séria. Kardec enfrentou, gente, uma quantidade imensa de dificuldade, mas imensa, imensa. Foi uma pessoa que teve primeiro ponto, ele já era conhecido não como Kardec, nós conhecemos o Hippolyte Denisard Rivail como Leon Rivail, como Kardec, mas ele no primeiro período, ele era um seguidor, ele foi um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi é tido como um dos pais da pedagogia, é ele que faz toda a estrutura educacional do Ocidente. E Kardec, sim, está dentro do Castelo de Yverdon como um daqueles que mais se destacou dentro desta proposta trazida por Pestalozzi. Quando ele sai, vai lecionar num liceu particular, ele faz livros de matemática, ele é tradutor de livros, ele é professor, ele já era uma pessoa que desenvolveu várias obras, e ele era reconhecido na Academia de Ciências de Paris, ele já era renomado. Porém, quando ele vai numa dessas primeiras reuniões e ele recebe uma comunicação, vem nesta comunicação uma orientação dizendo que era seu espírito protetor, e este espírito protetor dizia que eram amigos desde a época da Gália, onde ele era um druida, ele foi um druida, e o nome dele lá era Allan Kardec. Para ele situar que aquilo não era dele, que aquilo era da espiritualidade, ele faz então, quando lança o Livro dos Espíritos, em 1857, ele lança já com o nome de Allan Kardec. Este é o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Hoje, que dia é? 18 de abril de 2020. 163 anos de doutrina espírita. Um dos fatos que muito me toca são algumas verdades trazidas por Kardec que me fazem ter a crença necessária para perceber aí a terceira revelação. Kardec é pontual. Ele tem uma máxima que ele diz assim: a ciência e a religião sempre deverão andar juntas. Olha que interessante. A ciência e a religião sempre deverão andar juntas. A ciência e o espiritismo sempre deverão andar juntos.
no ponto que o Espiritismo se afastar da ciência, deixe-o e siga com a ciência. Isso é tão profundo que ele coloca um ponto final na disputa entre fé cega e a ciência do nada. É nesse ponto que nós vamos perceber a fé raciocinada, que tem que haver a comprovação, tem que haver o sentido do entendimento. Nós vamos ver aí a necessidade do esclarecer. Mas vejam uma coisa, lembram da terceira revelação, da promessa de Jesus de enviar um Consolador para esclarecer aquilo que na época ele não conseguia se fazer entendido? É essa doutrina espírita que nos chega de uma forma pontual, esclarecendo, comprovando tudo aquilo que ela oferece, mostrando que a ciência reconhece, mas só um pouquinho. Vamos lá. Reconhece o quê? Vida após a vida? Nós acreditamos em vida após a vida. Nós acreditamos em Deus, nós provamos que existe Deus. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Essa alma que somos nós, espíritos, na imortalidade do espírito, na comunicabilidade com os espíritos, nós acreditamos e nós provamos com milhares e milhares e milhares e milhares de mensagens que recebemos do mundo espiritual. Nós acreditamos na pluralidade das existências. Nós acreditamos em reencarnação. Nós, para evoluirmos, para seguirmos em frente, como é explicitado no livro dos Espíritos, nós vamos seguir uma caminhada reencarnando, porque nós acreditamos na justiça divina, que nós nascemos puros, não, nós nascemos ignorantes, precisando caminhar para a angelitude, precisando iniciar uma caminhada onde nosso ponto de referência é a evolução, é o desenvolvimento, porém nós temos o livre-arbítrio, nós somos herdeiros de nossas escolhas. E nós acreditamos também na pluralidade dos mundos habitados, nós não estamos sozinhos nesse universo que é estipulado de 200 bilhões de galáxias. Nós somos espíritas porque realmente acreditamos que somos a terceira revelação, que somos aquele caminho trazido por Jesus de esclarecimento. Somos, e hoje estamos de aniversário, 163 anos. É um privilégio imenso podermos, neste dia, falarmos sobre doutrina espírita. Eu venho de uma família espírita, meu bisavô era espírita, era aqui de Santana do Livramento. Meu avô era espírita, meus pais, e eu, já há algum tempo, venho de família espírita, e torço para que os meus filhos, meu filho é espírita, e seguimos nessa caminhada, porque acreditamos, realmente acreditamos que sim, somos a terceira revelação. Que possamos, meus irmãos, neste dia, lembrarmos do aniversariante. O aniversariante que é Jesus, porque é o ensinamento dele que nos proporcionou a vibrarmos e a entendermos melhor tudo aquilo que ele nos trouxe. Vamos aproveitar para encerrar com uma prece. E eu quero convidar a todos para que elevemos os nossos pensamentos. Imaginemos Jesus conosco, nesse instante, em que Ele, através dos seus emissários, possam nos apaziguar,
colocar em nossos corações o amor, a fraternidade, a paz. Que Jesus possa nos abençoar com um sábado maravilhoso e que neste sábado nós possamos amar com intensidade, que possamos reconhecer as pessoas importantes em nossas vidas e que estas pessoas recebam de nós todo o nosso afeto. Jesus, obrigado pela tua paz. Que assim seja. Graças a Deus.